Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando aqui mais um dia da saga do Trader Tranquilão, que é um projeto no qual a gente realiza um tipo de trading conhecido como End of Day Trading, né? Que é um trade no final do dia, que é um trade mais relaxado, com velas diárias, sem ser um trader agitado, com vela de 1 minuto, igual tem gente que opera, né? É o tranquilão. E a gente todo final do dia avalia e quando tem alguma coisa interessante grava um vídeo. Nós estamos na segunda temporada e estamos começando aqui mais um dia, tá? Você deve estar acompanhando, eu imagino, os vídeos anteriores. E já vou começar aqui falando do euro, fazendo uma análise. Hoje é terça-feira, dia 14 de março. Na verdade o mercado já fechou, né, Nova York, então lá na Austrália já é dia 15. E vamos falar um pouquinho sobre já como que começou essa semana, né? Sexta passada foi o dia que o euro se fortaleceu muito e eu falei que talvez a gente tivesse um sinal de entrada de compra aqui, tá? A gente colocar na vela Hakanashi, que é a vela que orienta a entrada, usando o sistema que o Trader Tranquilão, a proposta é usar um sistema e sempre executar esse sistema, né? Com algum fator discricionário, que seria com algum fator de decisão humana envolvida, e especialmente nessa segunda temporada. Pois bem, o dia de ontem, segunda-feira, fechou com essa vela verde aqui, que seria um sinal de entrada, e eu fiquei muito indeciso. Por quê? Especialmente eu colocando nessa vela normal, o que a gente vê? Tem uma confluência de coisas aqui difícil de decidir. Primeiro, olha só, o preço veio aqui e subiu e respeitou esse triângulo. Então eu imaginava que existia uma grande chance de hoje, terça-feira, ele realmente vinha descer esse euro aqui, ficando dentro desse triângulo. Então eu fiquei na dúvida se entrava ou não entrava. Mas ao mesmo tempo, o preço está acima da média de 20. Hoje a gente pode ver que ele respeitou, que é uma média, apesar de ser uma média rápida, é a média que a gente usa de referência aqui para entrar também. A gente entra comprado se o preço está acima da média de 20, né? Então, diante disso tudo, eu decidi por entrar, tá? Por incrível que pareça, eu resolvi entrar. Eu comprei o euro que a gente pode ver, tá vendo? Logo lá, mais ou menos esse horário no dia de ontem, que era lá, ó, a gente vê que é hora de abertura 21h36, só que isso é na hora do servidor, né? E agora são 23, então era como se fosse 6 horas da tarde aqui eu comprei, tá? A hora que abriu o dia de ontem, né? Eu entrei comprado, só que eu fiz uma coisa diferente. O stop loss aqui está um stop loss de 101 pips, tá? Então o stop loss abaixo. Por quê? Porque se eu colocasse o stop loss no 130, que é a proposta, ele ia ficar aqui, ó. Tá? Na verdade eu estou olhando para essa região aqui, tá? Na hora de escolher meu stop loss. O 130, ó, eu vou colocar aqui no 130, que é mais ou menos aqui. Tá? Aqui 128, 130. Opa, 132, tá vendo? O 130 ele ia ficar ainda pegando um pedacinho aqui e com uma exposição que eu não quero, justamente por causa que o preço pode balançar muito amanhã, que é alguma coisa que eu vou falar. Então eu achei que ficar no 100 aqui, mais ou menos os 100 pips, olha só, ele fica abaixo desse nível aqui e abaixo dessa vela verde, tá? Apesar de que eu já estou começando a ver sentido ele ficar aqui, ó. Só que para ele ficar abaixo desse nível e abaixo desses níveis aqui, já vai para um stop loss lá próximo dos 170 pips ou 150 pips. Já é uma mudança muito grande e foi por isso a opção de fazer mais próximo do 100, tá? Até por causa das questões fundamentalistas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então vou deixar nesse aqui, 110 pips no final das contas, tá? Entrando, estamos já com 41 pips negativo nessa trade.
E amanhã vai ser um dia muito importante, eu vou comentar daqui a pouco sobre questões de notícia, anúncio, tá? Antes disso, vamos lá pro dólar e ien. Eu vou colocar aqui no TradingView também, que a gente tem uma outra visão mais afastada. O dólar e ien, essa posição que nós estamos aqui, ó, comprado, agora com 12 pips no positivo. A gente entrou nessa trade aqui, ela chegou a ficar negativa, subiu. No dia de hoje, foi o único dia que, assim, recentemente o dólar se desvalorizou em relação ao ien, então o ien valorizou um pouquinho, mas pouco movimento, tá? E mais possivelmente ainda uma continuação daquela retirada de lucros que eu falei da semana passada, né? De quando o dólar subiu muito e as pessoas que estavam posicionadas a favor do dólar provavelmente fizeram uma retiradinha de lucro aqui. Olha aqui como que a gente vê nesse gráfico. O que eu estou falando de anúncio amanhã, já vou falar antes de ir para o próximo par. Que eu gosto sempre de falar de questão de análise macroeconômica ou análise fundamentalista, né? Bom, amanhã é o dia de reunião do FONC, de anúncio do FONC, FOMC, que é o Comitê de Política Monetária do Fed, do Banco Central Americano, que seria tipo o nosso Copom aqui no Brasil. E o que acontece? Amanhã eles vão falar sobre decisão de taxa de juros. O mercado já está praticamente considerado 100% de chance de aumentar o juro amanhã, justamente por causa das últimas notas que o FONC soltou, falando que se melhorasse um pouco entre uma reunião e outra ele ia acabar subindo, e tiveram bons dados econômicos nos Estados Unidos na semana passada. Então a gente só tem possibilidade de surpresa aqui se o Fed não subir a taxa de juros amanhã, e isso ia dar um grande baque no dólar. E assim, a chance do Banco Central americano fazer isso é muito, muito, muito baixa. Então, o que já está todo mundo olhando? Já estão começando a especular se o próximo aumento de taxa de juros do Banco Central americano vai ser em junho ou em setembro. Então, a maior importância de amanhã vai se tentar achar, porque geralmente depois que eles lançam a taxa de juros, eles fazem esse anúncio da reunião, os minutes, né, das reuniões. Então, vai ficar todo mundo procurando ver nesse resumo das reuniões e no que a Yellen vai falar, dicas de como que vão estar as taxas de juros em junho, julho, agosto e setembro. Enfim, se vai aumentar em junho ou vai aumentar em setembro. Quando que vai ser a próxima? Tá? E o macroeconômico ainda está favorável para o dólar no longo prazo, por causa desse diferencial de taxa de juros, mas o dólar pode até cair, sempre tem a chance do dólar subir, cair, e eu acho que pode acontecer dele cair se não tiver expectativa de aumento, próximo aumento já próximo, né? Próximo, mas assim, um seguinte aumento já num período próximo. Tá certo? Então, por o euro vim mostrando uma certa força nos últimos dias, eu optei por comprar. Eu mostrei que eu fiz a compra por esse movimento aqui, de certa forma. Ele ainda não fez uma mínima anterior, ele vem no movimento aqui, subiu, aí veio aqui, fez uma mínima mais alta, que seria uma lower high, aqui subiu, desceu. Então também, se a gente vier, por exemplo, num 4 horas do euro aqui, a gente vê que faz sentido. Ele teve esse breakout, esse rompimento aqui da média de 100, né, no de 4 horas, e ainda está acima da média de 100. Teve esse cruzamento da média mais rápida com a média mais lenta passando para cima também. Então também a gente pode estar vendo um começo de um retorno da força dos touros do euro, né? dos euros bulls.
Então também pode fazer algum sentido. Se o preço romper isso aqui, já assim, a gente já perde as esperanças dos euros bulls estarem no controle, né? Já mostra, opa, não, realmente são os dólares bulls que estão no controle. Por isso também que faz sentido que dentro do nosso, se eu vier para o 4 horas aqui, faz sentido o nosso stop loss tá aqui, porque se o preço chegar aqui embaixo, né, se a gente fizer achar essa trendline aqui no de 4 horas, tem diversas trendlines, mas se a gente fizer essa aqui, por exemplo, né, se o preço chegar aqui, ele já vai ter rompido essa trendline de alta, tá? Que é o que está nos mantendo algum viés, possibilidade de viés de alta no euro, tá certo? Então, amanhã vai ser um dia muito importante, lembrando que vai ser um dia daqueles que de 15 minutos, no gráfico de 15 minutos vai subir e descer algumas vezes, provavelmente, na hora desse anúncio, tá? É aquele momento que a gente já falou que os dealers, os traders institucionais, os grandes fundos de investimento, chamados de hedge funds, são esses momentos que eles aproveitam para refazer suas posições por causa da liquidez que tem no mercado. Então, costuma balançar bastante. Próximo par, eu já falei aqui o dólar ien, vamos lá para o dólar australiano. É um par que nós estamos vendidos, nós chegamos já a ficar com um lucro bom nele, depois diminuiu, que do dólar australiano tá aqui, ó. Nós estamos vendidos, nós entramos aqui, tá? Agora nós estamos com ele com praticamente 1,8 pips e no líquido nós estamos no prejuízo porque tem as comissões, né? Que são umas pequenas comissões que a gente paga para a corretora. Nesse tipo de conta que a gente tem um spread muito pequeno, né? Igual se a gente vê aqui no dólar australiano, vamos ver quanto que está o spread agora. Não vai estar tão pequeno porque não tem grande mercado aberto. Mas mesmo assim, olha lá, está um spread de 0,4 no dólar australiano. Um spread muito baixo, por isso tem uma comissãozinha. Mas enfim, nós estamos com praticamente no 0 a 0 aqui, né? 2 pips de lucro. Mas ele se recuperou um pouco, né? A gente vê depois que ele fez essa mínima, ele veio, mas está ainda totalmente um price action de baixa, né? A gente pode ver que tem aqui uma mínima, aqui uma mínima mais baixa, e aqui ele ainda não conseguiu fazer uma alta mais alta e está abaixo da nossa média de 20. Se a gente vê em outros time frames aqui, tipo de 4 horas, ele está acima da média de 20 no de 4 horas, mas não se afastou dela, tá? Então tá lá, e é possível que nessa média de 4 horas ele fique aqui brincando com ela, subindo e descendo, até a hora do anúncio amanhã. Beleza? Estamos vendidos, vamos permanecer. Se a gente ver aqui, ó, no dólar australiano, no diário, e colocarmos no Hakanash, só para a gente ver o que o Hakanash está nos mostrando, ó. No Hakanash ele até mostrou 2 velinhas verdes aqui, fechou 2 velinhas verdes, mas ainda não fechou acima, né? Então, se amanhã fizer mais uma vela verde, que essa aqui, né, que já está aberta, se ela fechar verde, a gente pode pensar em fechar esse par, tá? E por fim, o último par aqui é o Euro-Yen, que estamos com 73 pips no positivo, nós estamos comprados, nós já chegamos, esse par é o que está mais intrigante, né, nessa segunda temporada no Trader Tranquilão, porque nós chegamos a ficar aqui com 130 pips de lucro nele, ele foi e voltou. Chegamos a ficar aqui também com quantos pips de lucro aqui? Chegamos a um pips de 190 pips, mas mais estabelecido aqui, 130, 140 pips um bom tempo, e ele desceu, mas ele ainda está totalmente também no price action de alta, tá? Esse segunda e terça o mercado ficou mais assim, o Yen se deu uma fortalecida, o euro se enfraqueceu, mas de certa forma
são todos movimentos de contra-tendência, assim, foi movimentos de retrações, digamos assim, não contra-tendência, mas explicavelmente movimentos de retração, especialmente aqui no Euro-Yen, tá? Eu ainda tô, digamos, bullish nesse par aqui, ainda acredito em subida nele, né? Se a gente ver no semanal, olha só, a gente vê que tem bastante espaço para ele recuperar. Ele tem essa clara, no semanal, essa clara trendline de alta aqui, tá? Então esse é um par que eu ainda acho que ele tá numa consolidação de alta. A gente pode até pensar no diário aqui uma outra trendline, ó, que mostra que enquanto ela estiver respeitada ainda é também totalmente alta, tá? Ainda que o nosso stop loss não esteja dando esse espaço todo para o preço ir buscar essas trendlines, né? Porque a gente tem um risco bem restrito, né? A gente faz uma gestão de risco bem próxima, porque a gente não quer ter drawdown alto nessa conta. A gente quer operar essa conta como se ela fosse uma conta de 10 mil, de 100 mil, a gente já está operando mais ou menos da mesma forma, mantidas as proporções de tamanho de lote, mas o principal objetivo dessa estratégia do trader tranquilão é uma estratégia de manter o capital, é até um pouco conservadora, por incrível que pareça, tá? Então é isso, o Euro-Yen também deve dar uma balançada amanhã, apesar de não ser um par ligado ao dólar. Eu acho que naquele momento pode ter coisa. Vamos ver mais como é que chama? Investing.com. Vamos dar uma olhada num calendário econômico aqui. Mas o que tem? Eu lembro que tem coisa de Banco Central japonês também, tá? Não sei se é hoje ou amanhã, então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa semana eu já tô com um filtro aqui para só ter coisas de alto impacto. Então essa semana nossa, minha internet. Amanhã vou instalar a internet nova aqui em casa. Se tudo der certo, né? Tá agendado. Vamos ver se não me deixam na mão. Ó, quando eu mudo, ele aparece. Tá bom, vamos lá. Ó. Essa semana já teve o presidente Mário Draghi falando, né? Quarta-feira, o que a gente tem? Ó, tem algumas coisas importantes, mas principalmente aqui, ó, as projeções econômicas do FONC, que vão ser 3 horas da tarde aqui em Brasília. Tá? Depois o statement deles lá, um relatório deles falando. Tudo isso aqui às 3, que vai dar a maior balançada. Tá? Depois tem aqui, ó, 9h30 da noite falando de mudança de emprego lá na Austrália. E, na verdade, vão falar do Japão, na verdade, é na quinta. Tá? Na verdade, aqui no Brasil já vai ser sexta, né? 3 horas da manhã de quinta lá do Japão. Tá certo? Então é importante amanhã estar atento. Lembrando, então, só fazendo, por que a gente continua acreditando nessa estratégia, apesar de, por exemplo, tendo tido prejuízo no Euro-Yen, agora está baixando? Porque ela é uma estratégia de seguir tendências, de trend following. O que a gente quer com essa estratégia? A gente quer pegar movimentos como esse aqui. Quando o preço está se movimentando em tendências, movimento igual esses aqui, e a gente já sabe que em momentos como esses aqui, de lateralização ou movimentos assim, não são bons para essa estratégia, e todos os pares passam por isso. Então a gente conhece a estratégia e a gente sabe que nesses movimentos de lateralização, nesses momentos de lateralização, o mais importante é a gente controlar os nossos riscos e nossas perdas e não perder muito. E quando tiver o movimento de tendência, a gente maximizar o nosso retorno, e a nossa expectativa é nesses momentos de maximização de retorno, a gente compensa dessas perdas de movimentos pequenos laterais.
E é por isso que eu optei entrar no Euro-Yen ontem, porque a gente nunca sabe quando vai começar uma nova tendência. A gente pode falar, ah não, o preço do euro está lateralizado, tem estado. E opta por não entrar numa trade, pode ser exatamente nesse momento que a gente não entra na trade, que é um começo de uma tendência e a gente perde. Então, vamos continuar seguindo, né, as entradas. Ainda acho que eu talvez poderia, ao invés de ter entrado, ter colocado uma ordem de compra aqui para cima, que eu posso começar a fazer isso daqui a pouco. Porque aí por quê uma ordem de compra? Que eu não precisaria de esperar o final do dia para entrar, que eu poderia também perder o movimento de alta, porque se em vez do preço hoje tivesse descido, tivesse subido, eu entrando teria sido bom, porque eu ia ter pegado o preço aqui embaixo, já ia estar no positivo. Seria uma possibilidade. Outra possibilidade seria colocar aqui uma ordem pendente nesse nível, porque aí eu perderia esse movimento, mas eu não perderia um movimento que se eu ficasse esperando para abrir no final do dia, que seria mais ou menos agora, que o preço já poderia estar aqui, por exemplo. Tá? Então, em outras ocasiões eu vou pensar um pouco nisso. Mas eu quis falar um pouquinho aqui nesse finalzinho disso, de ter claro em qual contexto de mercado a nossa estratégia funciona e o que a gente espera com ela. E muitas vezes tem traders que não sabem em qual contexto que a estratégia dele funciona. E se você tem que saber isso da sua estratégia, é em mercado lateral, é em mercado em tendência, tem que ser tendência de alta, funciona também em tendência de baixa. O que você espera? Ter mais perdas, menos perdas? O seu risco recompensa quando você tem um ganho alto que compensa as suas perdas ou não. Você tem um ganho baixo, mas você acerta muito. Entender isso tudo dessa estratégia é sempre importante. No nosso curso a gente fala um pouquinho disso e te ajuda a criar a sua própria estratégia se você estiver interessado, tá certo? Então é isso aí. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Bons trades para você. Se você optar por operar as notícias amanhã aqui, pode acontecer, tem gente que consegue ter lucro. Eu mesmo às vezes consigo fazer bons trades em momentos de maior volatilidade. Se você optar por fazer isso, toma cuidado. Boa sorte e é isso aí. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, faz isso agora, dá seu like, comenta. E se você ainda não é assinante, assina o canal, que você ajuda muito a gente a continuar fazendo outros vídeos só por assinar o canal, tá certo? Um abração para você e até o próximo vídeo.